Já vamos começar, hein? Vamos lá. Essa é a musiquinha de fundo já, ó. Fique ligado aí. Deixa eu ver um pouquinho aqui para poder aparecer mais as luzes. Aí. Pronto. 8 horas, 18 minutinhos dessa terça-feira, 25 de junho de 2019. Estamos iniciando mais uma programação do Você no Divã. Você no Divã, claro, com o nosso psicanalista, doutor Aloísio Silva. Muito bom dia, doutor Aloísio. Bom dia, Josi. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura FM de Alfredo Chaves. Bom dia, pessoal da Rádios Net. Bom dia aos amigos do Facebook. Eu ainda não liguei o Instagram, daqui a pouquinho eu vou tentar ligar. Mas aí, bom dia o pessoal do Facebook. E aí, bom dia também o pessoal da drogaria Biofarma. Nossa parceira, né? Nossa parceira aí que nos apoia no programa Você no Divã. E hoje, Heloísio, temos um tema um pouco, vamos dizer assim, polêmico, não? Calar-se? Calar-se. E aproveite aí o barulhinho que você ouviu aí do Instagram, né? Do WhatsApp. Do WhatsApp, falar Instagram é até meio complicado nesse momento no Brasil, mas do WhatsApp, aproveita aí o barulho que você ouviu do WhatsApp e participe pelo WhatsApp. Mande pergunta, também aí pelo Facebook. Já tem gente aí ao vivo, aí a Edna Areia. Edna, você é lá das Terras Lusas, lá de Portugal, né? Da Terrinha. Então, não sei se é, né? Os nossos amigos portugueses estão sempre conosco aí, eu acho que é, né, Edna? Confirma aí. Enfim, manda sua pergunta aí, sua participação, conta alguma situação que você ficou calado, calada e ficou doente. O WhatsApp, né, 27, para quem está fora aí da nossa área, daqui de Alfredo Chaves, né? 997 16 9278. 997 16 9278. 27 é o nosso código Então, de área, né? Faça como nossa amiga Lene, que já está mandando um bom dia para você através do WhatsApp. Bom dia, Lene. Tá vendo? Pode mandar aí pelo WhatsApp, barulhinho Forte aí. abraço aí a todos lá em Campo Grande, Cariacica, né? Muito bom dia. Bom dia aí ao nosso amigo Chico Mogas, ao nosso Francisco Mogas, lá de Santarém, Portugal, da nossa terrinha lá. Um grande abraço para você. Está ligado? Hoje é o fuso horário, deu para encaixar, né? São Mateus, Espírito Santo, a Edna Areia. Ah, de São Mateus. Um abraço, Edna, para todo mundo de São Mateus aí, que a gente tem muito carinho, né? Eu estive aí pela Diocese de São Mateus, fazendo aplicando um curso de sexualidade infantil e prevenção ao abuso de crianças, né? Organizado pela Caritas, Diocese de São Mateus. Acho que é a primeira vez a Edna, né? Acho que sim, acho né? Que é a primeira ela vez, é minha seguidora. Aqui ao vivo, acho que sim. Ao vivo, acho que é a primeira vez. Seja bem-vinda, Edna. Isso. Contamos com você todas as terças aí, a partir de 8h15 da manhã. 8h15. E o Mogas aí, como é que tá a Flor Bela? Como é que tá os filhos aí? Um grande abraço para todo mundo, Mogas. Lembrando aí daquele almoço típico português, lembra? Com bacalhau, né? Que eu estive aí e me lembrei disso agora. Tá bom, meu amigo? Bom, o Freud ele tem uma frase que é muito interessante, que eu gosto muito de usar essa frase. Ele diz assim, a frase é a seguinte: o sábio cala, o tolo fala. Quanto mais Paulo fala de Pedro, mais eu sei quem é Paulo, menos eu sei quem é Pedro. Então, essa fala pode parecer que a gente não deve falar, que no início ele diz, o tolo fala e o sábio cala, né? Mas aí ele se refere a você falar do outro, a maledicência. A gente realmente não ganha nada, mas nada mesmo, em ficar falando mal dos outros. Como fosse a fofoca. Ele se refere à fofoca. E, na verdade, Josi, o que o Freud quer dizer é que nós sempre falamos de nós, mesmo quando falamos dos outros. Então, quando você está falando mal de alguém, mal ou bem, pode ser bem também. Quando você está falando de alguém, você está falando de você mesmo. Brincando aí, né, o Suassuna, né? Um pouquinho ele mais conta, perto, Aloísio, do nosso microfone aqui. Vamos lá, se melhora aí o som. O Suassuna, que é autor daquele Auto da Compadecida, famoso escritor paraibano, né? Ele dizia o seguinte, que num dos seus vídeos que estão no YouTube, ele já é falecido, ele diz o seguinte, que
uma vez uma pessoa disse a ele, Ariano, o nome dele é Ariano Suassuna, Ariano, você é uma pessoa falsa. Aí ele disse, por que você acha que eu sou falso? Como é que a pessoa fala na minha cara que eu sou falso? Ele disse, porque você é um homem de duas caras. E aí ele com muito humor, falou com a pessoa, olha, você acha que se eu tivesse duas caras, eu ia usar exatamente essa que é tão feia, que é horrível? E brincou. E aí ele falou, mas por que você acha que eu sou uma pessoa falsa? Aí o interlocutor disse, porque você fala das pessoas pelas costas. Você fala mal das pessoas pelas costas. E ele disse, ah, é? É. Ele disse, mas olha só, eu tenho que falar mal de alguém. Se eu falar mal da pessoa na frente dela, ela vai ficar chateada comigo, pode até brigar comigo. O que custa eu esperar ela ir embora para falar mal dela? Né? Então ele brinca com essa coisa da pessoa que gosta de falar mal dos outros. Mas aí, na verdade, a gente não fala mal dos outros. A gente fala de si mesmo. Como a gente não fala bem dos outros, a gente fala de si mesmo. Então, se eu falar assim, Josi é uma pessoa muito implicante, muito briguenta, nada, Josi, que eu estou falando de mim. Porque se eu conheço, por que eu conheço com tanto detalhe essa parte da Josi? Né? Então, eu conheço com detalhe. O que é isso? Isso se chama projeção na visão freudiana. Uma fuga da realidade íntima. Na verdade, quando a pessoa fala muito da vida dos outros, é que ela está precisando falar de si mesma. E ela acaba falando de si mesma, falando do outro. Como também quando se fala bem. Eu já vi pessoas dizer assim, olha, quando eu vejo a trajetória, vamos supor, do Papa Francisco, do Fábio de Mello, do Gandhi, Luther King, um desses heróis aí, eu considero o Papa Francisco um herói da atualidade. E aí a pessoa fala, o que me encanta no Papa Francisco é que ele desce do Papa Móvel, vai até a casa da pessoa pobre, abraça, ele tem uma sensibilidade. E isso me encanta, porque ele é uma pessoa boa de coração. A pessoa não está falando só do Papa Francisco, ela está falando dela mesma. Ela tem essa sensibilidade. Como é que ela prestou atenção nesse detalhe? Milhões de pessoas assistiram a mesma cena em que o Papa Francisco desce do Papa Móvel e vai abraçar aquela criança, aquele velhinho, e isso não chamou a atenção dessas pessoas. Por que chamou a atenção dela? Porque ela tem essa bondade no coração. Para alguns, talvez ele estivesse fazendo cena, isso, né? Julgam, né? Que é o que a pessoa faria. Uhum. A gente sempre fala do outro o que a gente vê na gente. Eu até citei na semana passada, na semana retrasada, o livro que foi lançado pela Monja Cohen e pelo brasileiro escritor Mário Sérgio Cortella. Sou fã dos dois. Escrevem muito bem, falam muito bem. Tem milhares de vídeos deles no YouTube, no Facebook, no YouTube. E a monja conta que ela foi com um monge que faz formação com ela, né, que está estudando budismo, e esse aluno fez um projeto de visita ao Carandiru, na época, a prisão Carandiru, onde ficavam ali presos de alta periculosidade. E a monja foi, certa feita, visitar juntamente com o seu aluno. E ao passar pelo corredor, ela então começou a olhar nas celas, o rosto, né? Ela muito profunda como monja, começou a olhar nas celas os rostos das pessoas ali aprisionadas. E um daqueles rostos, o olhar de uma pessoa, assustou-a. Ela disse, Cortella, eu nunca vi tanto ódio dentro do olhar de um ser humano. Era muito ódio, um profundo sentimento de ódio. Ódio pela humanidade, ódio pelo mundo, ódio pelas pessoas, muito ódio. E isso me assustou. E aí Cortella disse, monja, é interessante você buscar em que parte da sua alma ainda existe esse ódio. E aí ela disse, caramba, eu nem imaginava que eu tinha tamanho ódio dentro de mim. Lá nos meus escombros,
dentro do controle, administrado pelas minhas emoções, ainda existe um ódio tão grande. Então, quer dizer, ela só conseguiu perceber o nível de ódio daquele prisioneiro porque ela tem esse ódio no coração. Ela poderia ter dito assim, olha, um dos presos tinha um olhar tão generoso, mas ela percebeu o ódio. Talvez porque a gente já vai para um ambiente desse também, armado, né, Josi? Uhum. Então, a gente sempre fala da gente. Sempre. Abra Luiz, por que você fala algumas coisas tão geniais no programa? Porque eu falo de mim. Até mesmo as coisas que eu não aceito, que eu acho incorreto, que eu acho injusto. Muito bem. Então, não falar adoece. Esse é o princípio. Não falar. E principalmente nas relações mais próximas, Josi. Porque, veja, a gente aprendeu que os relacionamentos, eles são pautados na paz. E é verdade. Para que exista relacionamentos, tem que haver paz. A paz no mundo, ela é, nesse momento, praticamente impossível. Disse Jesus, a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá, mas como só Deus pode dar. Não titubeie os vossos corações, nem te arreceis, pois eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, Jesus, nessa passagem, nos dá um alento, primeiro um alerta de que o que é a verdadeira paz, e ao mesmo tempo ele demonstra que é possível a gente construir uma paz. Qual seria, onde estaria essa paz? Dentro de nós. Ele diz, é a minha paz que eu vos deixo. Ou seja, a paz externa, ela é sempre ilusória, é sempre uma tentativa de construção, jamais uma realidade concreta. Então, por isso que ele fala, a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. É a paz interna. Então, a gente tenta, todos nós, sem exceção, tentamos colocar essa paz interna, externamente nos nossos relacionamentos. Então, por exemplo, eu tenho um grande apreço e amizade pela Josi, pelo Lázaro, porque são familiares da minha filha, né? O esposo da Josi é casado com a Viviane, o Sérgio. Então... Não. Irmão do Lázaro... É irmão do Sérgio. Irmão do Sérgio é o Lázaro. Irmão do Lázaro, o Sérgio, é casado... acho que eu troquei, né? Pelo que ela falou aqui. O irmão do Lázaro, o Sérgio, é casado com a minha filha Viviane. Houve um trocadilho aí, se eu... Desculpei a confusão, Josi. Você disse que meu marido é casado com o Sérgio. Não é possível. Não, pois é, ainda mais eles não vão nem gostar dessa ideia. Então, em função disso, a gente tem uma relação de amizade, certo? E aí a gente quer manter essa amizade. É uma amizade de parceria, promissora. O programa nasceu dessa amizade, a Josi, não sei se a Josi lembra, um dia eu fui tocar no assunto do programa, do sonho de trazer o programa para cá, eu já fiz esse programa em outras rádios, e ficamos conversando umas 3 ou 4 horas sem parar, né, sobre o programa. Você lembra, Josi? Fome com vontade de comer. Então as pessoas estavam conversando lá na festa, minha esposa, o marido dela conversando com o pessoal, e ficamos eu e a Josi ali, aí de vez em quando o Lázaro chegava, ficava um pouquinho, depois ele saía, chegava Jair, depois saía, percebia que ali a coisa ia render, então daí nasceu o projeto, e aí a Josi fez a parceria primeiro com o Fernando e com a Regina, depois com a Biofarma, estamos aqui. Então a gente quer que esses relacionamentos de amizade, o relacionamento afetivo, né? O relacionamento marido e mulher, o relacionamento marido e marido, que hoje também existem casais homoafetivos, né? Mulher e mulher, enfim, o relacionamento afetivo, o relacionamento pais e filhos, o relacionamento patrão empregado, a gente quer que esses relacionamentos sejam pautados na paz. Quem que não quer isso? Fala a verdade. Você aí, nesse momento,
está ouvindo a rádio enquanto trabalha. Você não quer que o seu relacionamento com o seu patrão ou com seus empregados seja pautado na paz? Todos queremos. Um dia, todo mundo será uma paz. Hoje não é. Mas então a gente quer que seja pautado na paz. É o nosso desejo. Isso é um desejo até instintivo. O desejo de ter relacionamentos pautados na paz. E é muito bom. Por que a gente quer esse desejo? Porque isso, a paz traz para nós, Josi, dá uma sensação de estabilidade. Né? Aqueles casais que brigam todo dia, né? Tinha uma música horrível, uma música sertaneja, chamada Tapas e Beijos, que na verdade hoje nem toca mais, porque é um estímulo à violência, e o Brasil ele é campeão em feminicídio, então é bom brincar com isso. Mas, então, esse Tapas e Beijos, que muitas vezes acontece com alguns casais, eles são extremamente trágicos, perigosos. A qualquer momento um pode matar o outro. Tira a estabilidade. Imagina de manhã você fala assim, vamos olhar um apartamento, amor, para a gente comprar nossa casa própria. E aí você sai com o seu marido, com a sua esposa, enfim, né? E olha, e aí de tarde vocês brigam e de repente ele fala assim, não quero mais saber, eu quero separar. E aí aquele projeto do apartamento, como é que fica? Tudo para, né? E a vista pede assinar, assina, não assina. Então a gente não tem estabilidade. Então a paz, ela dá estabilidade. E aí o que acontece? Em nome dessa estabilidade, a gente evita falar. A gente evita discutir. A gente acha que falar leva a discussão, e discussão leva ao rompimento, e isso leva a uma instabilidade que nós não queremos. Então, em nome dessa estabilidade, a gente se cala. Então eu vou colocar uma pergunta que acabou de chegar aqui da nossa, que tem sentido com o que você está falando, o Luiz, e eu também ia fazer essa colocação. Ela quer saber se mesmo eu tendo razão em uma conversa séria, devo me calar, porque sinto que às vezes é melhor. Ou seja, ao dar a opinião dela, né, em falar o que ela está sentindo, ou que ela não concorde, né, que sempre é assim, se você falar que você concorda, não tem problema nenhum. Quando você não concorda com algo, ela prefere calar-se para não ser taxada como não estraga prazer, você é do contra. Isso acontece muito. Acontece. É como eu disse, existe dentro da nossa ideia de relacionamento uma falsa ideia de que se você se cala, a coisa equilibra. E aí, primeiro ponto que a gente precisa aqui, esse é um assunto, inclusive, que deve ser sempre ponto da pauta do casal. Eu vou participar, na verdade, coordenar um encontro de casais na cidade de Leopoldina, Minas Gerais. A data eu não sei porque está agendado com a Jailza que cuida da agenda. E esse vai ser um dos pontos que eu vou colocar durante o encontro. O encontro vai ser um dia inteiro, e aí vai ter um momento que vou conversar com as esposas, com os maridos, enfim. E depois os dois juntos, enfim. E aí um dos pontos que eu vou apresentar é esse aí. Esse silêncio em nome da paz, sabe? A gente geralmente associa assim, olha aquele casal, que coisa mais linda. Você sabe que eu nunca vi aquele casal discutindo? Eu nunca vi eles se desentendendo. Né? Então isso pra gente é o casal ideal. Pode até ser um casal ideal, só que ele não existe, gente. Desculpe aí dar pra vocês essa má notícia. Você nunca viu. Isso não quer dizer que eles nunca discutiram. Tá certo? Não existe. Então a gente tem que aprender a dialogar, a divergir, a colocar os nossos pontos de vista. Tem um ditado muito bonito que diz assim: entre ter razão e ser feliz, eu prefiro ser feliz. Então a gente não precisa ter razão. A gente não precisa ganhar todas, até porque não dá pra gente ganhar todas. E ter razão é uma coisa muito
relativa, Uhum. porque você acha que você está certa e o outro acha que ele está certo. Por isso é que existe a justiça, para evitar, para conciliar esses dois certos. Porque se um diz que está certo e o outro aceita, dizendo que o outro está certo e ele está errado, então nada vai para a justiça. Vai para a justiça, você acha que está certo, o outro acha que o outro está certo, e aí o juiz vai desempatar. O juiz é imparcial, ele desempata. Está faltando meio termo aí. Isso, Né? então, na verdade não existe esse meio termo, Júlio. Na verdade, a gente erra. Uhum. A gente acerta. E quando é que a gente sabe que errou ou acertou? Não dá para saber. A única maneira que tem de saber que a gente errou ou acertou é o tempo. Pode ser que você diga para o Lázaro assim, Lázaro, agora está na hora de... O que você acha da gente cultivar uva em Alfredo Chaves? E o Lázaro diz, não concordo com você. Diz, não, vamos cultivar uva, não concordo com você. E de repente o Lázaro diz assim, a Josi está errada. Eu vou aceitar cultivar uva, mas ela está errada, nós vamos perder esse investimento. 6 meses depois, eu não sei qual é o prazo, não entendo de uva, dá uma planta, aproveitar e homenagear os portugueses, que são os mais tradicionais no mundo em vinho, né, o vinho do Porto. Então, pode ser que daí a alguns meses a colheita de uva seja maravilhosa e vocês ganhem uma grana que dá até para viajar para a Europa. Aí o Lázaro vai dizer, caramba, não é que a Josi estava certa e eu errado? Mas naquela hora que o Lázaro questionou, ele não dá para saber quem está certo e quem está errado. Uhum. Entendeu, Josi? Então a gente tem que, primeiro, qual é a proposta? A gente falar o que nos incomoda. Se o outro vai acatar ou não, não é um problema nosso. Não, veja, o que eu estou dizendo aqui não é para você falar e o outro ser obrigado a concordar com você. Isso seria uma bobagem. Isso seria uma incoerência. Não é possível isso. O que eu estou dizendo é que você tem que falar, para que o outro saiba da sua opinião, no mínimo. E dá ao outro a capacidade de reflexão. Dá ao outro uma segunda opinião. Um casal que o marido machista impõe sempre a vontade dele e a mulher não dá opinião, essa mulher contribui para um casamento mal feito, para a falência desse casamento. Esse marido vai fazer um investimento às vezes e a esposa não dá uma opinião e ele vai lá e faz uma bobagem. E ele pode até acusar, pô, por que você não me ajudou? Uhum. Então ele tem que ouvir a fala dela para ter uma segunda opinião. Ou então aquele casamento em que a esposa decide tudo e o marido é aquele banana, que nunca fala nada, que concorda com tudo. Ele é um mau marido, porque ele não ajuda a esposa, porque a esposa ninguém é perfeito, e ela pode tomar uma decisão que vai comprometer a vida dos dois, porque no caso depois que você casa, o que dá para um dá para o outro. Você vendeu o imóvel, o outro tem que assinar. Se você põe uma coisa fora, o outro põe fora também. Quantas vezes a gente vê pessoas reclamando que não tem patrimônio, que é botado fora, que perderam, né? Então, isso é responsabilidade do casal. Então, o nosso papel é falar. Não é obrigar o outro a concordar com a nossa fala. Mas isso não atrai muitos desafetos? A pessoa não acaba sendo taxada aí como uma encrenqueira, né? Como aquela pessoa do contra. Pode ser, pode ser. Pode ser que você... Às vezes a pessoa não cala-se com medo do julgamento do outro. Isso, muito bem, Josi. Talvez aí é que esteja a raiz do silêncio. No pacto da civilização, existe um elemento fundamental, a nossa aceitação pública. Todos nós queremos ser aceitos publicamente. Uhum. Então, aqui na rádio, por exemplo, tem coisas que eu não falo aqui, porque eu não quero que o meu público, rejeite. E que eu julgo menos importante. Por exemplo, questões políticas. Você vai ver eu falar muito pouco de política aqui. Porque eu sei que no Brasil, principalmente, viu, Chico? Nós estamos numa meia-meia. Então a gente tem aí Vasco e Flamengo, traduzindo aí para a linguagem brasileira, ou aí na Portugal seria... esqueci agora o nome dos dois grandes times de Portugal. Eu tenho um amigo até que é um deles. Então,
metade dos brasileiros está de um lado politicamente, a outra metade está do outro. Então, eu evito falar em política para eu não atingir aquela metade que discorda de mim. Então, a gente quer ser aceito. Esse é o ponto. E isso faz sentido até. Não dá para eu ficar falando bobagem, Josi. Dá para eu falar tudo que eu penso dos outros. Porque tem um ditado que diz o seguinte: quem diz o que não deve, ouve o que não quer. Né? Só que, aí é o bom senso. Eu também não posso engolir tudo. Porque à medida que eu vou engolindo, aquilo vai sobrecarregando o meu psiquismo. A minha não expressão do que eu estou sentindo pode me adoecer. E adoece. Né? Os afetos acumulados, e quando eu falo de afeto, eu falo de amor e ódio, que é a nossa base afetiva. O momento em que eu sinto ódio, eu não expresso esse ódio. Principalmente se for pessoa querida, a gente não quer, né? Descarregar na pessoa querida o ódio. Ou que eu sinto amor e eu também não expresso esse amor, porque há quem também não expressa esse amor. Às vezes a esposa olha para o marido, naquele momento você para, você fala, caramba, que homem extraordinário. E ela não fala para ele. Às vezes o homem olha para a mulher e fala, gente, que mulher, né? Bonita, trabalhadora, carinhosa. E ele não fala para ela. Ele guarda aquilo para ele. Então esse guardar esses afetos adoece. Adoece. Começa a adoecer a cabeça. Estafa, estresse, ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Todas essas doenças estão ligadas ao calar-se. São afetos guardados. Mas não para por aí, Josi. Não para por aí. Esse é o problema. Os infartos, a pessoa que infarta, está relacionada a afetos guardados. O endocrinologista indiano, com especialidade nos Estados Unidos, chamado Frijop Kapra, autor de vários best-sellers, né? Ele faz uma ponte entre o Oriente Indiano e o Ocidente norte-americano. Ele diz o seguinte, numa das suas escritas, ele diz, abra o seu coração, ou um cardiologista o fará por você. Ou seja, ou você abre o seu coração falando, ou você abre o seu coração cortando. Mas você vai ter que abrir. Então começa nas doenças mentais. Depois passam para as doenças cardiovasculares. Começam os problemas de coluna. A pessoa começa a ficar totalmente desequilibrada. É aquela pessoa, fulano está com um problema de nervos, com o nervo à flor da pele. Porque aquele afeto que você guarda aqui, você solta lá na frente. Lembra quando nós falamos do deslocamento, da violência, do pai que não tomou uma decisão, quando o irmão falou mal do sobrinho para ele, chegou em casa, ele espancou o filho de 14 anos. Ele devia ter dado na cara do irmão, ou pelo menos xingado o irmão, ou pelo menos mandado o irmão ir para lá, vocês sabem para onde? Lá para o outro país, né? E aí ele não fez isso. E chegou em casa, ele descarregou a mão dele, um homem de 2 metros de altura, é uma criança de 14 anos, o filho, que não pôde nem se defender, porque é o pai que está batendo nele. Porque se ele descarrega isso no irmão, o irmão ia dar nele também. Os dois iam sair. Mas aí ele descarregou no filho. Então o problema de você guardar o afeto é que você, a hora que explodir, você vai explodir exatamente com quem não tem nada a ver com a história. É o deslocamento afetivo. Mas se você fala, se ele fala para o irmão dele, você não pode falar isso do meu filho, eu não te dou essa liberdade, é o meu filho, cuide da sua família, eu nunca falei mal da sua família, então vou começar a falar agora, sua mulher é isso e isso, seu filho não sei o quê, e aí, batido boca com o irmão, isso esvaziaria, tudo bem, ele ficar com muita raiva do irmão, mas ia tirar aqui do peito dele. Porque uma hora vai estourar, gente, o copo vai enchendo, uma hora ele entorna. E quando não entorna por aqui, pela boca, que é o menos mal, ele entorna no infarto, ele entorna num AVC, ele entorna num problema de coluna, ele entorna numa gastrite.
A causa das gastrites, você tem gastrite, você pensa, saiba disso, a causa da gastrite é que você fica engolindo coisas que você deveria vomitar. Você não fala, você não vomita e aquilo causa, aquilo queima o seu estômago. E com o tempo vira uma úlcera. Então, é uma coisa muito séria. A psicanálise, ela nasceu de uma pessoa calada. O Freud, quando ele foi estudar uma paciente chamada Ana O, ele usou o sobrenome para proteger a paciente, era uma pessoa que estava guardando, ela era cuidadora do pai, e o pai acamado durante 12 anos, ela desejou a morte do pai para ela descansar, mas foi um minuto só que passou pela cabeça dela. E 2 meses depois o pai morre, e ela se culpa. Como ela não falou dessa culpa para ninguém, que ela ficou envergonhada, o que aconteceu com ela? Ela começou a franger, endureceu o corpo, a cabeça ficou totalmente desmantelada, e ela tinha a sensação de que ela era tetraplégica. Passou por vários médicos, entre eles ortopedista, psiquiatra, clínico, e ninguém detectava onde é que estava a paraplegia dela e por que ela estava daquele jeito. Freud colocou-a no consultório, pediu para ela falar de si mesma, e ela começou a falar dessa culpa que ela sentia pela morte do pai. E a Ana O saiu de dentro do consultório andando. Um verdadeiro milagre. Então é preciso a gente falar. Só falar. Você não precisa que o outro tenha razão. Você precisa colocar para fora. A psicanálise, ela passa a ser uma ferramenta fundamental, cada vez mais presente no mundo moderno. Hoje mesmo, na Gazeta ou na Tribuna, sai uma pesquisa de uma psicanalista falando que as pessoas que não perdoam têm mais risco de infarto. Porque ela ouviu os pacientes dela falarem dos seus afetos e a dificuldade em perdoar, e esses pacientes adoecidos. Então, você precisa ter um tempo para falar de você. Se você não quer estragar o seu casamento falando para ele ou para ela, fale para uma outra pessoa. De preferência, uma pessoa que não tenha parcialidade, que não tenha razão de valor. Até porque, Jô, você não pode falar para qualquer pessoa. Se você fala para uma pessoa, por exemplo, que está com um casamento indo mal, de que você está muito chateado com o seu parceiro, com a sua parceira, essa pessoa vai mandar separar, porque é o que ela gostaria de fazer. Então ela vai projetar em você. Então, se você quer procurar uma outra pessoa que não aquela que deve ouvir, procure um sacerdote, procure um psicanalista, procure um profissional, uma pessoa que tenha isenção, uma pessoa madura, para que a pessoa possa te escutar. E, se possível, fale com a própria pessoa, mesmo que a pessoa se aborreça. Mostre, ensine o seu parceiro, a sua parceira, o seu filho, o seu pai, o seu amigo, a entender que conflitos não destroem relacionamentos. Pelo contrário, eles fortalecem, eles deixam o relacionamento mais, digamos, real, menos fantasioso, né? Você tem aquela amizade, Josi é uma amiga muito querida, nunca me disse não, tudo que eu pedi para ela, ela sempre faz. Quer dizer, então, a Josi é uma amiga querida que é bom para mim, né? Porque ela é escrava, tudo que eu preciso, ela faz na hora que eu quero. Assim é bom ter amigo. Aí o dia que a Josi diz o não, eu não quero mais saber de amizade com a Josi. A amizade simplesmente acaba. Esse final de semana, você deve, acho, saber, deve ter contado, nós fizemos uma viagem, né? Uhum. Fomos para casa de uns amigos queridos e tal. E lá, depois eu vou mandar esse link para essa pessoa. Ela estava nos contando, ela tem um problema muito sério de saúde, faz um tratamento muito doloroso. E um médico disse para ela, um médico de São Paulo, onde conversava isso com a Yara, né, nossa amiga, está aí nos acompanhando, que o médico disse para ela, se você não fizer um acompanhamento com um analista, você não vai melhorar. Ela foi para UTI, passou meses na UTI, anos dentro de casa sem poder sair na rua.
É um problema seríssimo de pele. Autoimune, né? É. Doença autoimune. E se ela não fizer o acompanhamento com o psicanalista, ela não fizer análise, a médica disse para ela, você não vai conseguir sair dessa. E por coincidência, né? Coincidências não existem, chegamos eu e Viviane no local com essa pessoa e acaba chegando o nosso alguém sabia que nós estávamos, né, no curso de psicanálise, comentou, puxou o assunto e ela estava lá no cantinho, de repente ela falou, vocês estão fazendo curso de psicanálise e tal? Começou a contar a história para eu e a Viviane. Sim. Num quarto, ela se abriu. Ela disse que ela não consegue conversar. Já há muito tempo que a médica pede que ela faça esse acompanhamento, mas ela resistiu muito em fazer. Ela não consegue falar, ela não consegue se abrir com alguma coisa algum momento da vida dela. Ela falou que ela não consegue tocar nesse assunto. Então, eu e Viviane fomos já, mas deixa para o analista dela, não fomos adiantando nada, né? Mas já pegamos o fio da meada, o caso dela. E ela tocou num assunto muito interessante que você está dizendo. É o dizer o não, o medo de dizer não. Aí Viviane fala assim, mas você tem que falar. Se uma pessoa te pede algo, você não pode fazer. Olha, infelizmente, eu não posso fazer. Exato. Mas eu não consigo. Ela contou que uma época da vida ela passou acordada. Ela trabalhava, fazia faculdade e o resto da noite acordada para preparar um momento que alguém tinha pedido para ela e ela só tinha o restinho da noite para fazer aquilo, para não deixar a pessoa decepcionada com ela. Isso aí, esse é o termo. Entendeu? Para que ninguém se decepcionasse. Eu não sei se fui um bom exemplo para ela, mas eu acho assim, eu prefiro sofrer por dizer do que eu morrer por me calar. Isso aí, sofrer por dizer. Eu, Josiane, outro dia ainda uma ouvinte me ligou, muito querida, que eu conheci através aqui da rádio, e falou assim, nossa, onde eu passo, falo de você. Todo mundo falou, olha, a senhora está andando pouco. A senhora está andando pouco, que eu não tenho tantos amigos assim, não, porque as pessoas não gostam. Eu sou muito sincera. Se me ofende, eu falo, olha, eu não gostei. Não é assim, não. Eu sou muito de falar. Eu sou muito sincera no que eu sou, no que eu gosto. E é interessante, Josi, como e as pessoas não gostam, elas acham que vem em você aquele modelo e você tem que ser aquele modelo que ela imaginou. Isso que eu ia dizer. O interessante é que as pessoas que se relacionam com os calados são pessoas felizes. Porque é muito bom você ter do seu lado alguém que nunca reclama. Isso te dá a sensação de completude. Uma completude irreal. Lá fora as pessoas sabem que você não é assim. E muita gente diz assim, olha, não sei como é que fulano aguenta fulano. Todo mundo. Só a fulana que não fala do marido. Todo mundo sabe que aquele marido é um cara chato, é péssimo, é um autoritário, é um prepotente, é um truculento, é um violento. Mas a esposa não reclama. E aí você vai perguntar ao maridão, ele diz, não, eu sou uma pessoa boa. Minha mulher nunca reclamou de mim. Então dá uma sensação falsa para o outro. Então o medo da pessoa falar é de contrariar essa imagem falsa. Eu atendi uma paciente de 87 anos que estava morrendo. Uma bactéria se alojou no pulmão e ela estava morrendo por insuficiência respiratória. E foram a São Paulo, fizeram cirurgia, melhores, né, pneumologistas do país e nada. E aí eu fui ouvir essa mulher, essa senhora, e na verdade o marido prepotente tinha tirado a vida dela. Tudo que ela fazia, ele proibiu ela de fazer. Então ela não podia cozinhar, porque ele não permitia que ela cozinhasse mais, tinha que comprar marmitex. Ela não podia assistir a novela dela, porque ele queria assistir jogo na hora da novela. Enfim, ele foi imprensando ela num canto e ela foi se acomodando, e ele foi imprensando. Curiosamente, ele era 7 anos mais velho que ela, então ele estava com 94. Um homem saudável, rachava lenha,
andava, caminhava todo dia, acordava cedo, tinha uma vida maravilhosa. Tomava uma pinguinha e ela morrendo. E aí, conversando com ela, a filha jamais sem saber o que fazer, levou no meu consultório. A mamãe está morrendo, então eu vim aqui porque ela pediu para eu ir para a gente se despedir. E eu resolvi trazer aqui no seu consultório, que eu acho que é uma questão, de repente, a psicanálise pode ajudar. E aí, ouvindo, eu fui falando para ela, você não pode fazer isso. Você está agradando o seu marido e está se desagradando. Você está dizendo sim para o seu marido, mas é não para você. Então a gente tem que dizer sim para a gente, não para o outro. Se coincidir, melhor. Se não coincidir, o outro que se vira para lá. Cada um com os seus. Né? E aí, fui orientando ela. Você precisa se impor. Você fala, hoje eu vou fazer a minha comida. Ah, mas não sei o que, eu não aceito. Problema seu, a cozinha é minha, eu faço o que quiser. Né? Olha, do jogo, você pega o controle e segura aí na mão. Ah, eu quero assistir o jogo, vai lá para a sala assistir. Eu cheguei primeiro. Então, aqui no quarto, quem vai assistir novela sou eu. E vai impondo para ele. Ah, mas ele vai virar, vai. Aí a senhora escolhe, só tem 3 opções. A primeira delas é a senhora morrer, que é o que a senhora optou, a primeira opção. Mas tem mais 2. A segunda é a senhora pedir o divórcio. É uma boa. Ela riu, né? Mas eu tô com 87 anos, ele com 94. Pois é. A terceira é a senhora matar ele. Só pode também colocar um veneno na comida. Depois eu ensino pro senhor como é que faz, brincadeira. Né? Então só tem essas hipóteses aí. Separar, continuar morrendo ou contrariar ele. Né? Então tem essas 3 opções. Não é a opção, não é só a senhora ficar quieta. A senhora pode contrariar. Ou a senhora pode abrir mão de contrariar, de ficar quieta e separar. Também é uma opção. Aí ela começou a impor. Nos dias seguintes. Ela chegou no consultório carregada. A filha, com a maior dificuldade, levantou, ela dava passo lento. Na semana seguinte, Josi, ela entrou andando no consultório. Você ganhou mais um paciente, né? Aí a filha falei, ué, o que aconteceu com a dona fulano de tal? Dona Maria, vou dar um pseudônimo para ela. O que aconteceu com a dona Maria? Ela falou, pois é, tá aí desse jeito. Eu não sei o que aconteceu, de uma semana ela ficou desse jeito. O que você fez com ela? Que remédio você deu para ela aí? Eu digo, pois é. Só que o homem começou a surtar. Você ganhou mais um paciente. E aí o marido que quebrava tudo e que tal, e falava que os filhos não estavam aguentando ela, que ele ia matar a esposa, mas resultado, a esposa ganhou mais 8 anos de vida. Eu nem sei se ele está vivo ainda, mas ela morreu faz um ano e pouco. Mas ganhou aí mais uns 8 anos de vida. Ela teria morrido 8 anos atrás, que ela morreu com 90 e tantos anos. Ela ia morrer com 87, por causa dessa... Imagina que a vida dessa inteira... decisão, ela decidiu viver. Se ela tivesse decidido antes, Josi, talvez ela estaria viva até hoje. Entendeu? E aí, quando ela morreu, isso aconteceu, o homem entrou em depressão. Porque ele explorou essa mulher durante mais de 50 anos. Então, não justifica você fazer a felicidade do outro. A felicidade do outro tem que ser uma consequência da sua felicidade. Ninguém pode fazer o outro feliz. Todo mundo faz a si mesmo feliz. Quando somos felizes, a nossa felicidade transborda e contagia as pessoas que estão próximas. Então, não tem jeito, você vai ter que contrariar. Até Jesus Cristo contrariou, gente. Ele foi crucificado porque contrariou as ideias dos judeus, as ideias de gente da época. É aquela questão, né? Ninguém casa para fazer o outro feliz. Isso. Outro dia eu falei isso lá em casa, aí Lázaro olhou para mim e falou assim, uai, como é que é então? Eu falei, não, você casa para você ser feliz. E não para fazer o outro feliz. Aí não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque você faz o outro feliz e para o outro ser feliz, você tem que se arrebentar toda. Você tem que morrer aos poucos. E morrer aos poucos. Aí tudo bem. Você quer que o outro fique viúvo, logo casa novamente, tudo bem. Agora, se você quer ser feliz, você vai ter que contrariar. Vai ter que contrariar o filho, né? Esses filhos aí que são criados com muito mimo. Príncipes estragam, e princesas, se né? tornam homens difíceis para lidar depois no relacionamento, mulheres difíceis. Então você tem que contrariar o filho, a filha, contrariar os pais. Porque nem sempre os pais... Porque, veja, quando a gente é pequeno, a gente tem que obedecer aos pais para aprender com eles. Mas a gente chega à adolescência e a gente começa a romper. Na vida adulta, você tem que falar para eles quando você discorda, com respeito. Veja, falar não é desrespeitar.
Falar é expressar-se. Se o outro se sente ofendido, é problema dele. Você vai falar com jeito, obviamente. E sabe o que acontece também, Josi? A gente não fala no casamento e deixa... Aí na hora da briga, aí a gente vomita tudo na cara do outro. Você fez isso, porque você fez aquilo, e aí a pessoa Volta ferida, 20 anos no tempo. e aí a pessoa ferida, Vai ela fica resolver. ferida tentando se defender, e você joga um monte de dardo nele, e ele fica tentando se defender, ou ela fica tentando se defender, porque você deixou acumular. Fala, fulano, vamos conversar? Na hora que vocês estão bem. Na hora que vai tomar um café, vai tomar um vinho, vai já almoçar, fora, aproveita para falar também das coisas que não estão legais. Que a pessoa tá ali, né, querendo te agradar, você é isso. E também tem uma maneira muito legal da gente falar para não ofender. Você deve falar de você, não do outro. Não é essa a ideia. Você não tem que reclamar do outro, porque o outro é o que é. Você tem que falar de você. Como é que você fala de você? Olha, Josi, aquele dia, quando você falou que eu tava muito, que eu sou gordo, eu me senti ofendido. Não foi você que me ofendeu, eu me senti ofendido. Aí você vai dizer assim, ué, Luiz, eu não sabia que eu tinha te ofendido. Não, Josi, mas eu me senti ofendido. De novo, eu tô dizendo que sou eu, não tô falando que é você. Né? Olha, fulano, quando você fala que eu tô muito gorda, eu me sinto triste. Eu me entristeço. Eu me sinto de sempre, eu me. Para que o outro perceba que você não está culpando ele, ela. Você está falando de você. E aí ele ou ela vai dizer assim, bom, já que ela fica mal quando eu digo isso, eu vou evitar dizer. Ou não também. De repente a pessoa tosca, grosseira, sem noção, que vai continuar falando. E você vai continuar reclamando. Experiências provam que quando a gente fala, por si só já resolve. O que as empresas, grandes empresas, as grandes corporações têm feito? Elas colocam os grupos de trabalho uma vez por mês para falarem o que acham do trabalho, o que acham do serviço, o que acham do chefe. E os patrões não tomam providência nenhuma, mas só o fato da pessoa falar, isso já melhora o desempenho dela na empresa. Um paciente meu, que é promotor de justiça, certa feita ele assistiu um vídeo meu em que eu dizia que a profissão de psicanalista ela é fantástica, porque as pessoas entregam seus tesouros nas nossas mãos quando elas falam de si mesma para nós. Então, ele achou isso bonito, então ele passou a receber as mães dos delinquentes, dos bandidos que ele prende, que ele manda prender como promotor de justiça. O próprio nome já diz. E aí ele diz assim, incrível, Luiz, que eu não movo uma palha. Mas só o fato de eu ouvir aquela mãe, ela sai de lá fortalecida. Tipo assim, o doutor me ouviu. Quando ele tiver que tomar qualquer decisão do meu filho, ele vai se lembrar de mim. E a mãe tá certa, ele que é ingênuo. Claro que ele se lembra, mas ele passou a reservar uma parte da agenda do dia dele para ouvir as mães e esposas, enfim, familiares dos delinquentes, dos criminosos. Porque isso, só das pessoas falarem, isso torna as pessoas mais tranquilas, seguras. Então agora o doutor promotor sabe quem é o meu filho. E aí a mãe vai lá, conta toda a história do filho, que o filho era bom até tal época, depois ele entrou em má companhia, ele ouve tudo. Tem um prazo, obviamente, e depois então a pessoa é liberada. Então ele diz que só da pessoa falar, a pessoa se sente melhor. Então é você falar. Agora lembre-se, você vai falar de si, não é do outro, não é reclamar do outro. Fala de você. Olha, fulano, eu desde que entrei na empresa, eu gostava muito de trabalhar aqui, mas eu percebo que o meu salário não aumenta. Eu vejo sempre, nunca recebi um elogio. Então, assim, o fato de eu não receber elogio me deixa triste, me deixa triste. Não é? O fato de você não fazer elogio, o fato de eu não receber elogio, coloco sempre na primeira pessoa, eu, para você. Que aí a outra pessoa não vai poder dizer que você está reclamando dela. Ô, Ju, você está reclamando de mim? Você está dizendo que eu não sei o quê? Não, Luiz, eu não falei de você, eu estou falando que eu sinto assim.
E aí a gente é uma maneira de você dizer, de você falar, de você não ficar calado. Um depoimento muito bonito aqui da Cideli. Sim, vamos lá. Bom dia, como é bom ouvir você. Há muito tempo, na minha vida, eu vivi pensando no outro, em fazer o outro feliz, resolver a vida do outro. Hoje, com os meus 50, estou aprendendo a me amar, viver para mim. Peraí que subiu lá. Aí, meu, você só se apertar. Opa. Deixa eu voltar aqui. Olha lá. É só apertar aqui no mais aqui, ó, ver mais. Olha lá. Não, mas é a de cima. Ah, Entrou outro Maria, comentário. aqui é Maria. Aí ver mais. Isso. Foi? Não. Ainda não. Com os meus 50, estou aprendendo a me amar, a viver para mim. Não é fácil, mas estou na luta. Isso aí, Bendito 50, né? Tem um programa na CBN, chama-se 50 Mais. Abraço aí para minha amiga, minha querida Cideli Oliveira, que eu conheço há quase 50 anos, né? É minha prima querida. Mas os 50, tem um programa chamado 50 Mais, dizendo que as pessoas com mais de 50, a pessoa da nossa geração, ela tende a aproveitar melhor a vida. Elas pensam mais, aproveitam mais. Então, e aí, a Cideli é uma pessoa que ajuda muita gente, Josi. Uhum. A casa dela é um entra e sai o dia inteiro de gente pedindo orientação, pedindo conselho. Uhum. Então, é uma pessoa que tem uma vocação fantástica para psicanálise. Ela trabalha com beleza, né, com estética, ela tem um centro de estética, com cabeleireiro, manicure, enfim, essa coisa. Mas a casa dela está sempre cheia de pessoas pedindo orientação, ela tem uma liderança religiosa. Então, veja, por que ela tem essa firmeza? Porque ela aprendeu a amar ela mesma. Ela aprendeu a cuidar de si mesma. Na verdade, Josi, a única pessoa que pode cuidar de nós somos nós. E a única pessoa que nós verdadeiramente cuidamos somos nós mesmos. A gente, além da gente, quem que a gente cuida? Além da gente? Do filho pequeno, do bebê, né, da criança em primeiros anos de idade, ou daquele idoso que depende de você até para tomar banho, né? Então, esse idoso tem que cuidar. Fora isso, a pessoa consegue andar, consegue falar, consegue se expressar, a gente não cuida não, é ilusão. Porque o outro aceita tudo que você faz para ele enquanto é conveniente para ele. Sim, é até bom que você tocou nesse assunto. Vamos só para a Ó, gente Mogas. fechar. O Mogas tinha feito essa colocação aqui, eu estava mesmo esperando o momento, né? Porque ele está dizendo que tem um amigo, e uma certa vez o amigo disse para ele, deixa eu só tentar aqui traduzir para ficar mais fácil, né? Mas no português brasileiro. Você está dizendo isso e diz que é meu amigo, então quer dizer, algo que ele disse, e o amigo retrucou. Você está me falando isso, ainda diz que é meu amigo? E ele respondeu, por ser teu amigo é que estou dizendo isso. Porque se não fosse teu amigo... deixa eu... Opa. Tô quase aprendendo. Se não fosse teu amigo, eu simplesmente abanava a cabeça, a concordar, mesmo sabendo que isso iria te prejudicar. Ele refletiu e concordou. Pois é. Então, o que acontece nos laços de amizade, muitas vezes é a questão do Francisco, né? O amigo sempre espera que você concorde com ele. Isso. E não é assim. Não é assim. Isso não é amizade. Amigo não. Amigo não. Assim. Isso não é amizade. Eu aprendi há mais ou menos uns 15 anos atrás, Júlio, com uma amiga, pessoa que eu admiro muito, e ela, a gente estava num grupo, batendo papo na faculdade, ela é professora também, e eu presenciei, estava perto de mim, eu tinha como ignorar, ela brigando com uma prima, mas brigando, dando bronca na prima. Tal, e eu ficar comigo assim, né? Se ela fala uma metade disso pra mim, acabou a nossa amizade. Eu pensando, né? Enquanto ela conversava com a amiga. E a amiga falava do outro lado e ela retrucava de cá e as duas quebraram o pau no telefone. E aí passou,
eu fiz ouvir de mercador, estava ali prestando atenção na história, mas fingi que não estava prestando atenção. Aquele ouvir de fofoqueiro, né? A gente finge que não está ouvindo, que depois a gente pode usar na palestra. Aí, na semana seguinte, eu vejo as duas no maior bate-papo, tomando um café num shopping, no maior bate-papo, rindo, aí um abraçou a outra, ei querida, não sei o que e tal. Eu disse, olha só. Aí quando a amiga saiu de perto dela, eu falei, traíra, hein? Tudo falsidade. Ela ficou ofendida comigo. Ela disse, não, nós somos amigas há mais de 20 anos. Eu digo, e há mais de 20 anos vocês têm essa convivência de tomar café, de almoçar junto, bater papo? É, e por isso nós somos amigas. Eu disse, e há mais, você faz isso, você fez com ela semana passada há mais de 20 anos. Ela falou, mais de 20 anos. Isso é a verdadeira amizade. Ou você acha que é a verdadeira amizade eu fingir que está tudo bem e ela fingir que está tudo bem. E aí ela falou, é assim que os casamentos se destroem. Os dois fingem que está tudo bem, um vai machucando o outro, e depois de 10 anos, 15 anos, 20 anos de casamento, um olha para a cara do outro e fala, acabou. E aí já nem sabe mais aonde começou a ofensa. Aonde começou a tolerância, entre aspas. Um falava, o outro tolerava. O outro falava, o outro tolerava. Ninguém ali reclama. É o casamento bonitinho. Você viu fulano? Né? Aí você fala assim, Lázaro, você já viu o casal fulano de tal? Que coisa mais linda, né, Lázaro? Sempre juntinho, nunca brigam, nunca se desentendem. O triste mesmo é fulano. Fulano é do partido A e o ciclano é do partido B. Os dois quebram o pau, vai um para passeata apoiando o candidato A, outro vai para candidato. E aquele casamento lá tá acabando, não, às vezes aquele que se sustenta. Porque as pessoas se expressam. Nós não somos almas gêmeas. Tira essa ideia maluca da cabeça. Nós somos pessoas que se expressam e que fazem uma parceria. E parceria quer dizer assim, ó, junto, em paralelo. Não quer dizer um escorando o outro. O amor romântico. Por isso que muitas vezes os casamentos terminam e ficam à procura do motivo do término. E nem sabe por quê. Nem sabe por quê. Não teve motivo nenhum. Não teve, acabou. Assim, como é que acabou? Aí eu pergunto sempre, como é que o sentimento acabou? Sentimento, ele não acaba. Como é que ele acabou? Não acabou. É que foi se afastando um do outro. Tem mais alguém aqui? Tem um monte de gente aqui. Tem hoje, né? Yara, gente. a Beatriz Tá Caneira. cheio. A Beatriz é de Portugal, a bandeirinha de Portugal aqui, ó. Já estão mandando a bandeirinha para identificar. Adalgisa. Um abraço, Adalgisa. Stael, minha amiga lá de Minas Gerais, né? Quem mais? A Marília Melo, ela é lá de Milão, né? Um abraço, minha querida. Amei a felicidade do outro e consequência da nossa felicidade. É isso aí, querida. A Cideli já falou. Marília Melo. As instituições são importantes nos momentos dolorosos. Eu já pude constatar, diz a Marília Melo, lá de Milão, não comparando, mas quando se tem respeito de uma instituição, porque a pessoa se sente acolhida, protegida, e mesmo que não resolva. Mas, muito jeitinho aqui para não estragar. De novo. Mesmo que não resolva. Mesmo que não resolva. O alívio é maior, já percebi. O alívio é maior. Então, tá vendo? Então é exatamente Alivia. isso. As instituições, cada vez mais, as igrejas, as associações, as empresas, eu estou falando para você, não. Eu estou falando para mim também. Deve abrir espaço para que as pessoas falem, né? Na psicanálise a gente tem a técnica para isso específica, com tempo, né? Que a gente chama de análise em grupo. A pessoa fala até 3 minutos de si. Só que só vale falar de si. Né? É para a pessoa se expressar. Não é falar do outro, não é querer ensinar nada, é falar de si. Como é que você se sente com relação a tal assunto? E aí faz muito bem.
Um abraço, minha amiga Beth Oliosa, estava aí ligadinha com a Obrigado gente. mais uma vez aí a audiência da programa. Beth. E aí o tempo passa rapidinho. Rapidinho, Né? a Lene está lá em Campo Grande também parabenizando e pedindo o link, né? Depois tá certo. O senhorito me envia o link aí, tá porque vai certo. ser um sucesso esse programa de hoje. Então... Chegou a nova edição do livro Por Entre as Dores, depois se alguém quiser. Nessa nova edição, a Marília, o pessoal de Portugal já conhece a edição antiga, que era uma edição bilíngue, português e inglês. Maravilhoso. Na nova edição é só português, então a gente consegue num preço menor, né? Então o livro sai a R$30, sendo que se você comprar 2 ou 3 livros iguais ou diferentes, aí não vai ter despesa com frete. Não dá para a gente mandar um só no frete, porque o frete consome todo o valor do livro. Tá bom? Então, aí o livro Por Entre as Dores, uma das coisas é falar das dores. O livro é 100%, já li. Já emprestei meu livro, né? Uma amiga aí tá ouvindo. Ela leu e depois me ligou. Falou, você tá com pressa do livro? Eu quero ler ele de novo. Repetiu a leitura do livro? Não, tranquilo, pode ler à vontade. Então, pra gente aí fechar o assunto, pessoal, cada um busque um momento para falar de si. Falar de si de maneira até sistemática. Uma vez por semana, tire um tempo para você falar de você. Não use subterfúgio da projeção, da fuga da realidade, falando do outro, falando de você, como você se sente, como está seu casamento, como está sua amizade, como está seu trabalho, como está sua saúde, como é que você está. Fale de você. Fale de você para um amigo. Procure um psicanalista. Tem preços que cabem no seu bolso, né? É acessível. A gente pode encaixar aí, né? Eu posso indicar alguns colegas. Procure um psicanalista, procure um padre, um pastor, uma pessoa de confiança, uma pessoa madura para você falar de si. Falar de si dá saúde. Quando a gente fala, a doença sai. Quando a gente fica quieto, a doença se acomoda, se acumula. Ok? Um grande abraço. Forte abraço aos amigos do Facebook. Muito bom dia. Muito obrigada, doutora Eu que Luísa. agradeço. Até a próxima Gratidão terça. aí o pessoal da Biofarma mais uma vez. Gratidão também à comidaria, né? Invadimos aí o horário da comidaria. Daqui a pouquinho vem trazendo o cardápio delicioso, maravilhoso aí da comidaria para você aqui em Alfredo Chaves. Você que é de fora, aproveite visitando nossa cidade, venha conhecer. Delícia, esse aí o friozinho, tempero, né? da comidaria, tá uma delícia todos os dias aí para você, um cardápio delicioso e variado. Vou para um rápido intervalo de apoio cultural e já já eu tô de volta com Bom Dia Cidade. Alfredo Chaves aí, para quem não conhece, né, é conhecido como a cidade, a Cachoeira de Matilde, né, a cidade do voo livre, pessoal que gosta de voo livre, né, a festa do vinho, da banana, né, então aqui é uma região muito legal, muito bonita para conhecer. Um grande abraço aí a todos, depois a gente vai responder essas mensagens uma a uma, tá bom? Muito obrigado pela audiência e compartilhe esse vídeo.